As redes sociais estão morrendo mesmo, ou é só mais um ciclo que daqui a pouco vai passar e todo mundo vai voltar a consumir e opinar que nem louco por aí? Todo mundo tem falado sobre isso ultimamente. E não é pra menos, né, gente? A gente tá literalmente vendo um sumiço coletivo, onde a galera tá lá, mas não posta, não interage mais. E às vezes até tá fazendo um detox e nem o Instagram tem instalado mais no celular. Que também tá super em alta isso, né? O detox. Mas por que tá todo mundo sumido das redes? Qual que é o verdadeiro propósito disso? Será que as redes sociais vão morrer mesmo? É só aquele alardezinho básico que todo mundo faz pra captar a tua atenção ali no feed. O feed tá limpo, story só pra close friends e olhe lá, às vezes nem isso. É como se ficar invisível fosse o novo status do momento, assim. Vocês já perceberam que tudo que vai contra a corrente vira o novo luxo? E nesse caso das redes sociais, o que é mais curioso é que quanto menos tu aparece, mais tu parece ser bem resolvido com a vida. Mais minimalista, mais madura. Mas será que isso é mesmo liberdade? Ou é só mais uma forma da gente performar controle? Eu tô vendo essa movimentação nas redes e sinceramente, eu falo com propriedade sobre isso, porque eu já tô nessa onda de sumiço no meu Instagram desde 2022. Não, nem 2022, 2021, na real. Porque assim como todo mundo, em 2020, no auge da pandemia, eu tava criando conteúdo todos os dias. Eu sempre quis produzir conteúdo pra internet, né? Então, quando eu vi que as pessoas estavam viralizando, estavam crescendo muito rápido, porque foi bem naquele boom inicial do TikTok, eu virei aquela pessoa que postava sempre sobre tudo, assim, sabe? Com vontade real, assim, de usar daquele momento pra crescer realmente, pra gerar uma troca com as pessoas. Ainda mais que a gente tava sozinho, né, gente, em casa. Aparecia nos stories incansavelmente, não tinha nenhum filtro do que eu tava postando. Eu tratava os stories literalmente como uma amiga, assim, tipo, que eu conto absolutamente tudo. Mas quando eu comecei a trabalhar profissionalmente com produção de conteúdo, então para empresas, né, coisas nesse sentido, eu fui quase que imediatamente pro extremo oposto. Produzir conteúdo é algo muito exaustivo, porque, por exemplo, o que é lazer pra maioria das pessoas, né, rolar o feed, ver um cachorrinho engraçadinho ali, pra gente se torna trabalho. Então, tu não consegue desligar, sabe? Porque vive aparecendo referência dos teus clientes ali que tu tem que consumir, porque tu tem que ter referências e a gente tem referências vivendo. Tu passa o dia inteiro criando pros outros e, cara, simplesmente chega uma hora que o teu cérebro, ele seca, literalmente. Tu não tem mais tesão por aquilo que tu tá fazendo, tu não tem mais energia e muito menos criatividade. É literalmente como tu cozinhar num restaurante o dia inteiro e tu chegar em casa e não conseguir fazer nenhum miojo. E aí entra no ponto que todo mundo fala, né? Mas quando acontece um blackout desse, ninguém para pra pensar que é literalmente só isso. E tudo na vida é cíclico. E sim, eu sei que essa frase já tá bem batida, tá? Mas pensa nesse raciocínio aqui comigo. Algo novo surge, todo mundo entra em um hiperfoco absoluto por essa coisa. Criadores começam a repetir esse algo sem parar ou falar sobre essa coisa sem parar. Aquilo satura, a gente enjoa. Surge outra coisa diferente que se destaca e o ciclo recomeça. Tipo aquela música que viraliza e tu fica meses escutando aquela música sem parar. Então o dia que tu não aguenta mais nem escutar a batida do começo dessa música. É literalmente isso que tá acontecendo com as redes sociais agora. Mais um ciclo se encerrando, como tantos outros que a gente já passou. E não existe nenhuma resposta mirabolante pra isso, eu acho. A gente só tá cansado. Não só de postar, mas de consumir mesmo, de opinar, de ver o mesmo conteúdo, o mesmo áudio, as mesmas legendas, os mesmos reacts, as mesmas trends, incansavelmente. Tudo parece uma cópia da cópia da cópia da cópia. Youtuber que reage vídeo que outro youtuber já reagiu, mas todo mundo com a mesma opinião. Parece que a gente tá num platô, assim, chegou num platô que nada mais é novo. Ninguém consegue criar mais algo diferente de verdade. E é nesse cansaço que o sumir parece mais inteligente do que aparecer. E é um ponto que as gerações mais novas, e eu me incluo nessa, mais estão batendo, que se afeta tanto assim a minha saúde mental, não vale a pena. Que depois dessa onda de saúde mental que a gente teve, veio essa onda de exaustão junto. Não sei nem se de exaustão só, mas de seleção. Sabe? A gente tá muito seletivo. Justamente por ver que hoje não vale mais a pena tu comentar sobre tudo, saber sobre tudo ou postar sobre tudo. O grande problema é que nesse ciclo de
hype, enjoo, a gente se transforma em pessoas cada vez mais impacientes e imediatistas. E isso não é só exclusivo das gerações mais novas, todo mundo é afetado por isso. A gente não dá mais tempo das coisas crescerem com profundidade e com o tempo que elas naturalmente teriam pra crescer. Tudo precisa nascer pronto, viralizar rápido e ser substituído em 2 meses. Tudo de uma vez só, assim. E é só ver como isso tá se refletindo na indústria da música, por exemplo. As pessoas não têm mais paciência pra esperar 3 anos por um álbum novo, porque elas escutam até a exaustão aquela música durante um ano inteiro, um ano e meio, já satura totalmente e elas querem alguma coisa nova. E se não é desse cantor, azar, vai ser do outro. E aí os cantores precisam acelerar a produção cada vez mais. E a gente já sabe onde é que isso termina, né? Arte não se cria com pressa. Isso mata totalmente a criatividade e o tesão mesmo por fazer aquilo. E com isso a gente perde a chance de desenvolver conteúdo com alma e de criar vínculos reais, assim. Que é justamente o que a gente tá mais carente hoje em dia. Tudo vira só uma tendência com prazo de validade e isso no longo prazo torna a internet um lugar totalmente raso. Que eu não sei vocês, mas eu já sinto que é assim. E quem tem profundidade vai se recolhendo. Até porque a magnitude que a internet chegou hoje impossibilita a gente de dar opiniões sobre qualquer coisa. E eu não tô falando aqui sobre assuntos importantes. Na verdade, eu tô falando de coisa bem estúpida mesmo. Quando tu postar uma foto de uma banana e falar que essa banana é rosa, que no mesmo minuto aquilo vai viralizar e vai vir uma enxurrada de opiniões de gente xingando, falando que tu é burro, falando que tu é cego, que tu é isso, que tu é aquilo, porque banana é amarela. Eu ia falar verde. E nisso lá se foi a tua saúde mental e a tua vontade de socializar, trocar ideia e criar vínculo com as pessoas. O que era pra expandir as nossas oportunidades de conhecer pessoas faz que a gente queira conhecer muito menos pessoas. E com isso tu vê que não vale a pena falar nada. O famoso calada vence. O esgotamento não é só mental, tem um fundo biológico aqui. E se vocês perceberem, a maioria das coisas que eu falo aqui, dessas questões, dificuldades, enfim, que eu comento aqui no canal, cara, sempre tem alguma coisa na merda do nosso cérebro que não ajuda, entendeu? Que vai totalmente contrário e ferra com a nossa cabeça. Mas enfim, o nosso cérebro ama novidade, ama estímulo e ama dopamina. Mas quando tudo vira estímulo o tempo todo, ele literalmente entra em colapso. E aí tu começa a ficar cansado sem nem fazer ideia do porquê que tu tá tão cansado. Tu não dorme direito e tu até fica triste do nada e não sabe nem de onde é que veio essa tristeza. O excesso dessa exposição, dessa comparação, dessa performance, porque rede social é performance, ninguém posta coisa ruim em rede social. Era literalmente uma espécie de burnout digital. E o corpo pede, me dá silêncio, por favor. Hoje, pra mim, um novo luxo é ter presença seletiva, é não precisar estar o tempo todo, em todo lugar, falar o tempo todo, se posicionar o tempo todo. É aquela pessoa que chega na festa, fala com quem ela tem que falar, com quem é mais importante pra ela e vai pro canto mais tranquilo da sala. Ela escolhe onde ela coloca a presença dela. Mas aí que vem a pulga atrás da orelha. Será que esse sumiço que a gente tá vendo agora é mesmo liberdade? Ou é só mais uma forma de performar? Agora a gente não posta pra parecer que a gente não precisa disso. Pra mostrar que tu tem uma relação saudável com as redes sociais. Que não é um viciado igual todo mundo. A gente tá literalmente vendo a estética do desapego virar um novo padrão. E aí tu começa a se cobrar pra não postar mais. Assim, hoje, na verdade, no meu caso, eu me tornei uma pessoa... Eu estou me tornando cada vez mais uma pessoa reclusa e seletiva, como eu falei até agora. Mas eu admito que tem vezes que eu vou postar o story e, sabe, eu sou chata pra postar story, né? Eu fico arrumando até ficar bonitinho do jeito que eu quero. Tem uma hora que aquela coisa já não faz mais sentido de ser postada, sabe? Que tu pensa, não, vou deixar aqui só pra mim, tá? Uma coisa que eu faço também, e isso eu acho bizarro, mas eu não gosto de que as pessoas saibam o tipo de conteúdo que eu curto, essas coisas, sei lá, eu só tenho essa pira. Literalmente, eu tô me tornando realmente reclusa até nisso. Por exemplo, no Instagram aparece a fotinho da pessoa que curtiu, né? Que tu segue e que curtiu aquele conteúdo, né? Ai, gente, eu já vi cada coisa comprometedora que as pessoas ficam curtindo. Ai, meu Deus do céu. É uma exposição que não dá pra mim. Enfim, então eu tô nessa fase. Pra mim não existe uma solução
pra isso. Porque já já vai todo mundo voltar, consumir conteúdo que nem louco, falar tudo que vem na cabeça. E daí depois vai vir esse burnout digital de novo. Vai ficar nessa, pra sempre. Vai surgir um novo aplicativo, que vai todo mundo ficar com hiperfoco nele, aí depois vai morrer aquele aplicativo e, enfim. Eu sempre enxerguei esses picos como passageiro, assim. Porque literalmente é. Mas assim, né, também não é porque essa situação vai passar que tu tenha que ficar paradinho esperando, né, sem fazer nada. Eu aprendi que eu absorvo as coisas muito melhor em silêncio. Eu até tô me tornando mais reclusa por causa disso, porque eu tô entendendo que quanto mais em silêncio eu fico e mais observadora eu sou, mais eu aprendo sobre as coisas ao meu redor. Eu gosto de observar o que tá rolando, entender o comportamento das pessoas, umas com as outras, não necessariamente comigo, enfim. O que eu concordo, o que eu não concordo, e seguir com a minha vida. A gente sempre vai ser impactado por esses hypes, esses picos, né? O negócio é saber a hora de parar, observar e tirar o que não faz sentido e seguir com a tua vida. Então, se eu fosse dar algum conselho, eu acho que seria isso. Porque não importa o quanto a gente lute, o quão indignado a gente fique com essas situações, não vai mudar. E você, tá sentindo esse cansaço também? Tá se tornando uma pessoa low profile? Comenta aí se tu tá nessa onda de sumiço. E por que tu chegou nesse ponto? Lembrem-se de que não importa o que eu digo ou o que outro influenciador diga ou o que a tua irmã, mãe, pai digam. Desde que aquilo faça sentido pra ti, pro teu corpo e pra tua mente, é isso que importa. Deixa o like, compartilha com um amigo que possa gostar desse vídeo, se inscreva no canal. E é isso. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!